problema do IBAMA, da licença, como é que a gente vai quantificar esse custo? Qual o valor da taxa? Como é que eu vou entrar num negócio desse? Ninguém entra. Conselheira Regina Muniz. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu acho que a maioria aqui não conseguiu, dentro da sua vida profissional, vivenciar o que é trabalhar na Amazônia. Eu posso até me considerar solidária, né, ao colega, porque durante 6 anos eu trabalhei em empreendimentos da Amazônia na área elétrica. Então, eu sei que é muito complicado. E, por conta disso, por conta do que o colega Torinho falou anteriormente, a questão do Ministério Público, que aqui nós já temos problemas, e lá os problemas são muito maiores, porque falta pessoal técnico especializado para orientar os processos do Ministério Público. Lá não existe isso. O Ministério Público lá é orientado, muitas vezes, por técnicos de nível médio e não por engenheiros e geólogos. Né? E agrônomos, é um problema sério que nós temos lá. Eu gostaria de saber, que isso me causou uma curiosidade. Como é que vocês conseguiram administrar a mão de obra local para esta construção? Porque isso realmente é de causar espécie. Porque nós temos problemas sérios. Se aqui nós já temos problemas sérios, com mão de obra não muito especializada, né? Em toda a região norte do Brasil, em termos de pessoal, de frente de trabalho, a mão de obra, tecnicamente, muito carente de uma especialização. Então, eu gostaria de fazer essa pergunta. E lhe parabenizar pela palestra também. Então, estão encerradas as exposições. Eu vou devolver a palavra, as exposições, não, as perguntas, eu vou devolver a palavra ao nosso expositor. Bom, obrigado. Primeiro, quero agradecer aí a todos que elogiaram a apresentação, particularmente as palavras iniciais do Olavo, dizendo que ficou satisfeito, pelo menos alguém faz algum trabalho de engenharia, mas também puder, ele foi meu professor, tem que aprender, né? Bom, pergunta de quantos licitantes para as conversoras. Para conversoras de corrente contínua, nesse porte, só existem praticamente 3 no mundo, que são a ASEA, a Siemens e a Alstom. Particularmente com experiência nesse tipo de tensão e com linha de transmissão dessa distância, ainda pior, porque a Alstom não tinha tanta experiência. A Alstom tinha bastante experiência em o que se chama back-to-back, que é uma conversora ligada próxima a outra, praticamente sem linha de transmissão, o que o controle é diferente. As 3 participaram, porém, os 2 leilões foram ao mesmo tempo. Então, houve uma certa orientação de que não se pegasse o mesmo fabricante para as 2 conversoras, a conversora nossa e a conversora que era do outro concorrente, que no final ficou a Eletronorte, hoje é a dona, que é da primeira linha. Os preços, foi pedido preço a todos eles, como foi agora também para Belo Monte, né? E no final, no nosso caso, a de preço mais baixo foi o da Alstom. Embora a Siemens, depois que a Alstom ganhou, viesse dizer que baixava o preço e que ela tinha mais experiência, mas o consórcio já tinha se comprometido com a Alstom, que tinha apresentado o menor preço na época da proposta, e ficou com a Siemens, com a Alstom. Então foram consultadas 3, se bem que concorrer mesmo foi Siemens e Alstom, porque a Bramboveri já estava casada com o outro conjunto.
se houve obrigação de contratação de uma empresa brasileira. Nas conversoras, sim, foi indicado e a Leme Engenharia participou tanto no contrato da Isolux como o da Alstom. O projeto básico, o projeto até executivo vem da Alstom, mas o detalhamento é da Leme Engenharia. Transferência de tecnologia. Transferência de tecnologia, no nosso contrato tem. Nós temos tido um grupo de especialistas de Furnas, da CETEP e da CHESF, que tem ido à Inglaterra frequentemente para acompanhar basicamente o problema de controles. Na parte dos transformadores também houve um acompanhamento bastante forte do pessoal dos nossos acionistas. Existe também treinamentos que vão ser dados agora e existe no nosso contrato um ano de operação supervisionada pelo fabricante que vai operar ou vai supervisionar a nossa operação para treinar os nossos operadores. Nós estamos contratando já os operadores agora e esse treinamento deve começar nos próximos meses. E numa última negociação, em função desse problema que houve com os transformadores, eu também fiz com que a Alstom aceitasse nos colocar um ano de 2 engenheiros de manutenção dos transformadores de graça em Araraquara e 2 em Porto Velho, durante um ano e com um preço já definido para um transformador no segundo, um engenheiro no segundo ano. Mitigações do problema de corrente contínua na Terra. Nós fizemos uma série de estudos. A maior preocupação é no próprio transformador da outra conversora, porque pode haver saturação do outro transformador e ele perdeu o controle. Isso foi feito. Nós tivemos muita discussão com o outro consórcio. No final, o CEPEL fez um estudo para verificar isso. O maior problema a gente vê são nos gasodutos que nós temos próximos da linha. Nós fizemos estudos desses gasodutos. Agora, no teste da minha linha operando com a outra conversora trabalhando com retorno pela terra, essa companhia do gasoduto, Gás Brasiliano, fez medições, estamos discutindo com eles. Em alguns gasodutos nós já implantamos proteção catódica. Agora, nós vamos investigar no momento dos testes quais os problemas que surgem para poder resolver à medida que eles apareçam. O problema dos transformadores, que foi motivo de pergunta do Olavo e também do seu. Pois é. Bom, os transformadores são 28 transformadores, e o que foi acertado são 14 transformadores. São 12 estrela, 12 estrela, 12 estrela delta e reservas. Então faz 14 para uma e 14 para outra, 28 transformadores. O design original era 4 transformadores serem fabricados na Inglaterra, que seriam os protótipos, porque esses transformadores eles não existem iguais, certo? Então o projeto é original, né? Então foram feitos e foram testados os 4 primeiros, que foram 2 estrela, um para Araraquara e um para Porto Velho, e 2 estrela delta, um para Araraquara e o outro para Porto Velho, porque também fizeram aí um malabarismo de engenharia, e as duas conversoras têm uma pequena diferença de potência instalada, e no edital se definiu isso. Então os transformadores de Araraquara têm uma potência um pouquinho menor do que o de Porto Velho, o que no meu entender é uma burrice, porque se amanhã você tiver um problema num transformador desse, você vai levar um ano para fabricar outro, e eu podia transportar um de Araraquara para Porto Velho, e hoje essa hipótese não existe. Isso foi outra burrice do edital.
além de cruzar a linha de um com a conversora do outro, essa burrice de fazer uma economia burra, né? Que fizeram porque, não, tem perda ao longo da linha, então o transformador aqui não precisa ter a mesma potência de lá. Pô. Economia de migalha que diminui a confiabilidade. Bom, então eram os 4 transformadores, os 4 primeiros transformadores foram fabricados na Inglaterra, que seriam para ser o protótipo, e esse projeto, então, seria dos outros 24 construídos no Brasil, né? Em Canoas. Nesses 4 transformadores é que nós tivemos, em 2 deles tivemos problemas já. Na época que estava finalizando a negociação da compra, se verificou que por problemas de prazo, já naquela época se viu que Canoas não ia ter tempo de fabricar todos os 24 transformadores, então se aceitou de fabricar 4 transformadores na China também, para diminuir os prazos. Mas os primeiros 4 foram na Inglaterra. Então, os primeiros 4 foram na Inglaterra, os segundos 4 foram na China e aqui no Brasil ao mesmo tempo. Todos esses, por daí que teve os 12. Né? Desses 12, 10 deram problema. E o problema foi basicamente de projeto. Né? Então, houve um conserto do projeto. Então, a sua pergunta de por que isso foi resolvido por uma grande discussão. Eles vieram dizer que não era um problema de isolamento, porque não foi que o transformador falhou. Entendeu? O transformador começava a dar ruído superior ao ruído que se permite. Então, isso significava que estava havendo algum centelhamento dentro do transformador que poderia levar à falha. Ele não falhou. Se ele tivesse falhado, ele tinha que ter sido refeito, né? E nós perdíamos o transformador. Mas ele não passou no teste. Então, ele começou a dar... Então, o que foi feito foi mudar algum isolamento em algumas áreas que estavam usando isolamento de fitas plásticas e tiveram que voltar a usar de pano para poder embebedar no óleo, e botaram uma barreira adicional de isolamento para diminuir o gradiente, porque o transformador de corrente contínua, como o Olavo colocou, é diferente de corrente alternada, porque o de corrente alternada o potencial oscila, então é diferente. O de corrente contínua, você tem a oscilação da corrente alternada que está passando no enrolamento da parte de corrente alternada e o da corrente contínua que se soma a isso. Então, você tem um gradiente de potencial maior do que num transformador de... Então, o estresse no isolante é maior. Então, eles colocaram uma barreira adicional de papelão e, com isso, se resolveu esse problema. Então, aí os outros transformadores já foram fabricados. Então, teoricamente, isso foi resolvido. Nós imaginamos... Foi discutido. Nós tínhamos o aconselhamento do CESE, da Itália, que nos dava consultoria. E o pessoal de discussão de projeto de transformador também, pessoal de Furnas, que tinha bastante experiência ainda de Itaipu, nos auxiliou. Nós discutimos bastante com eles. Bom, problema dos isoladores, Olavo, não tivemos problema nenhum. E eu tive um orgulho muito grande que essa linha, quando foi energizada, primeiro dia, eu disse, bom, vai dar falha em algum lugar. Não deu. 2.400 quilômetros, botou potencial em Porto Velho, chegou em Araraquara, sem problema. O fabricante é Seriver, é Seriver. São os franceses que o vidro foi importado e foi fabricado uma parte aqui, outra parte na China, mas foi praticamente mão de obra. Eu não sei. Para esse caso, foi feito um simulador especial. Tinha que ser porque os controles agora são diferentes. E esse caso aqui, inclusive, esse foi um dos problemas que nós tivemos também, porque o fato de ser 2 fabricantes diferentes, afinal nós descobrimos que a metodologia de controle deles eram diferentes. E eu tive que modificar a da minha para aceitar a da outra, porque a outra entrou na frente. Então, nós tivemos que pagar um pouco mais depois para modificar o sistema de controle, para ser o mesmo.
Então tem um simulador que já está na ONS, já está entregue, tem um lá na fábrica deles, é onde a gente está testando o software. O software é feito lá, tem uma réplica do hardware lá, e tem um simulador que simula o sistema como um todo. Então tem um simulador que simula a válvula, e tem um simulador que simula o sistema. Então a gente aí aplica o software lá e vai fazer todos os testes de energizar, de botar rampa, e dar curto e etc. Bom, sobre o Ministério Público, que foi bastante discutido, eu acho que 3 pessoas colocaram esse problema de Ministério Público e transformadores. Nós não tivemos problemas muito grandes com o Ministério Público, tivemos problema com um prefeito em São Paulo, que, na verdade, queria extorquir a gente, de querer que alguma coisa lá, e no final ele embargou a nossa obra, dizendo que estava próxima de um aeroporto da cidade, que nem existia, e isso nos deu um pouco de trabalho, mas nós conseguimos liberar. Em termos de meio ambiente, nós não tivemos nenhum problema com o Ministério Público. Agora, a minha opinião sobre o problema de reservatório, eu acho que a culpa não é do Ministério Público, não. Esse problema de reservatório, eu acho que o problema maior é uma falta de diálogo e discussão da sociedade brasileira e falta de coragem do setor elétrico de mostrar que o rei está nu. Tá certo? Eu participei, quando eu estava na Eletronorte, dos estudos de Belo Monte, que naquela época se chamava Babaquara-Quararaô, que era uma usina que foi tornada vilã aí, dizendo que era uma coisa horrível, mas era uma usina que era de 12 mil megawatts com 4 mil megawatts firmes. Nós hoje temos uma de 11 mil megawatts com 1.000 megawatts firmes. Essa usina vai ter 3, 4 meses no ano que vai ficar praticamente parada, como essas do Madeira. As usinas do Madeira, em outubro, ela não vai gerar 10% da usina. Não vai gerar 10%. Então você tem um investimento danado na usina e nessa linha de transmissão, que em outubro, e agora com essa enchente, também não está gerando nada, porque está. Então a usina é estranha, porque quando tem água demais não pode gerar, e quando tem água de menos também não pode gerar. Isso por quê? Porque é uma usina que não trabalha com queda, é uma usina que trabalha com fluxo de água. Então, se não tem água para fluir, porque tem pouca água, não gera. Se tem água demais, a água também não flui, porque ela praticamente fica alagada, a velocidade da água fica pouca. O rio vira um reservatório, o rio vira um marasmo de água, como está lá. Então não tem fluxo para fazer a turbina gerar. Né? Então, realmente, isso, se tiver lá em Santo Antônio, tinha